Fala, beleza? Sou Breno Carreira, o seu especialista em desenvolvimento pessoal para o jogo da conquista e relacionamento na prática desde 2011. E hoje a gente vai falar uma coisa muito importante que pode estar acabando com essa chance de conquistar aquela mulher que você está interessado. Aconteceu comigo muito tempo atrás e talvez você se identifique com isso. Eu quando olhava uma mulher que eu assim achava ela gata, gostosa e começava assim a achar que ela era especial, eu começava a ver aquele frio gostoso na barriga. Isso acontecia às vezes com uma amiga, uma conhecida ou colega do trabalho, ou até na balada ou numa festa, eu via aquela mulher, começava assim, a imaginar, fantasiar, ver coisas demais. O que acontece é que quando a gente coloca a mulher lá no pedestal, a gente começa a aumentar muito o valor dela e diminuir muito a nossa percepção de como a gente se vê. E a mulher percebe isso. E quando ela percebe isso, ela vê o seguinte, pô, esse é um tipo de cara que eu não estou dando, isso é lá no não consciente dela, não é consciente não, tá? Lá no não consciente dela, que é onde controla o tesão, uma série de coisas. Ela pensa o seguinte, pô, esse cara tá me dando muita coisa, me valorizando muito, me dando muita atenção, muita energia, e eu não tô dando quase nada para ele, bobear, não tô dando nada. Então quer dizer que esse cara, ele, pô, é mais uma opção para mim. No momento que eu estalar o dedo, ele vem. Ou, pô, esse cara é um puxa-saco, que ainda é até pior. Isso aconteceu muito comigo, não da questão de ser do puxa-saco, mas ser aquele cara assim, que ela via claramente que eu era mais uma opção para ela, porque ela de cara via que eu estava disponível para ela, eu estava valorizando muito ela. E o que acontece é que você tem que mudar, assim, eu quando mudei a percepção das coisas, quando eu comecei a não ter mais essa sensação de colocar a mulher lá no pedestal, o que aconteceu? Mudou completamente o meu jogo. Porque quando você muda a percepção, uma coisa muito importante acontece. Quando você muda a perspectiva das coisas, você começa a mudar o seu jeito de pensar e sentir diante do fato. Quer dizer, diante daquele fato, daquela situação que está acontecendo, você começa a ter ideias e diálogos internos diferentes e começa a sentir coisas diferentes. E como resultado, você naturalmente, sem pensar, você muda o seu jeito de agir. Então, no caso, quando a gente começa a colocar a mulher lá no pedestal, a gente começa a sentir, pensar o quê? Pô, ela é demais para mim, ela não vai dar bola para mim. Aí você começa a sentir o quê? Mais fraco. Começa a sentir o quê? Com menos autoestima, sente, né? Reduzido, diminuído. E aí você age como um cara que, pô, começa a compensar essa incapacidade, sensação de incapacidade que ela é demais para mim, como? Sendo legal, agradando e por aí vai. Quando você muda essa percepção, e aqui você vai aprender agora como mudar essa percepção de uma forma muito rápida, vai mudar completamente o seu jogo com as mulheres, muda sua forma de pensar e muda sua forma de sentir durante o fato. E aí, naturalmente, você sendo você mesmo, para e pensa, quando você está com seus melhores amigos zoando, você não está solto, não está leve, você é um tipo de cara. Quando você vai, às vezes, uma mulher muito gata, você às vezes não trava, e aí você fica meio robótico, é justamente isso. Se você conseguir ter a mesma leveza que você tem quando você está com seus amigos curtindo, zoando com essa mulher gata, cara, é batata, vai dar certinho. E o que acontece? O que me fez mudar de percepção com relação ao jogo da conquista, com relação à mulher? Foi uma simples coisa que eu conheci que é muito importante. São os aceleradores da conquista. O que são aceleradores da conquista? Primeiro eu vou começar explicando para você rapidamente o que é um acelerador. Cara, existem algumas coisas que você quer fazer, que existem algumas ferramentas, algumas vezes tecnologias que aceleram o processo. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você quer acender o carvão na churrasqueira, você pode lá pegar o palitinho, esmiuçar tudo, ou você bota lá o quê? O álcool. E o álcool acelera o processo do carvão ficar em brasa quando você faz churrasco. Vou dar um outro exemplo. Quando você quer mandar uma mensagem que você já escreveu no WhatsApp para uma outra pessoa, você usa aquela setinha, você seleciona o texto e aperta a setinha. Essa setinha é um acelerador. Você não precisa reescrever todo o texto para aquela outra pessoa ter aquele texto, aquela mensagem que você mandou para uma pessoa anteriormente. Mesma coisa, o Ctrl+C, Ctrl+V. Você quer pegar aquele mesmo texto e botar em outro lugar, você seleciona, Ctrl+C, e bota no lugar lá e bota o Ctrl+V. Então, acelerador é uma coisa que deixa o processo mais rápido, mais fácil e com muito menos esforço, ou praticamente sem esforço. Só que existem aceleradores, né, que em inglês é chamado boosters, que eles são da conquista, que é um tipo de acelerador emocional. O que é um acelerador emocional? Vou dar exemplo. Você está discutindo com alguém, tá? Ou você está conversando com alguém. Existem certas palavras que se você falar para essa pessoa, automaticamente vai acelerar e vai criar uma emoção nela, ruim ou boa. Então vou dar exemplo, você está conversando com um cara, meu irmão, tu é mó FDP, tua mãe é isso, aquilo, coisa e tal, isso aqui. Essas palavras, se diminuir, as palavras que diminuem a masculinidade do cara, a hombridade do cara,
acelera a emoção dele muito rápido, está no estado de raiva. Não faça isso, pelo amor de Deus. É só um exemplo, tá? E existe também palavras, gestos também, que aceleram outros tipos de emoções. E nessas que nós estamos de olho. Que são aquelas que causam, aceleram a emoção da mulher de tesão, de paixão, de saudade. Mas antes de causar essas emoções mais fortes de tesão, saudade, vontade de estar junto e desejo carnal, a gente cria outras sensações que vão encaminhá-la para isso. Então, como se fosse uma progressão emocional, uma escadinha emocional. E nessa escadinha emocional, nós temos 5 coisas muito importantes. Só que antes de eu falar dessas 5 coisas muito importantes, eu vou explicar como eu cheguei nisso muito rápido. O que aconteceu foi o seguinte, cara, eu quando estava afim de uma mulher, eu só tinha uma estratégia, uma ferramenta, que era a minha intuição, o meu instinto. Que isso vem de o que a gente vê em filme, o que a gente vê em novela, o que a gente vê os outros fazendo, das histórias que as pessoas não contam. Só que muitas vezes a nossa intuição, o nosso instinto não dá certo. É só ver a loteria, né? Joga o número da loteria e quantas vezes você acertou. Mas brincadeiras à parte, bom, se ganhou, você coloca aqui embaixo, depois comemora aí. Mas enfim, o que acontece? Nessa da intuição, eu fazia 5 coisas que você pode estar fazendo também, e que vão... Cara, assim, de repente a mulher até gosta de você, tá até afim de você, mas conforme você vai fazendo isso, ela vai perdendo a atração por você, o tesão, a saudade, a vontade de estar com você. Que a primeira delas é a primeira coisa, cara, eu ficava tentando ser legal. Só recapitulando, lembra lá no começo, quando fiz aquele desenhão da mulher grandona e você pequenininho? Como você sentia que ela estava muito grandona e você estava muito pequenininho, você compensava o seu tamanho pequenininho, que eu estou falando assim, emocionalmente falando, como? No meu caso, sendo legal. Então, tentar mostrar para ela, cara, eu sou um cara legal. A segunda coisa era o quê? Agradar a mulher. Ou seja, eu compensava aquela sensação que era menos, fazendo como? Mostrando que eu sou um cara legal. Então, eu falava coisas que eu fazia que era legal, tentava mostrar que eu era um cara inteligente, como se fosse, né? Mas, enfim, mostrar que eu era um cara inteligente, coisas desse tipo, ou ficar tentando agradar. E às vezes, quando tinha uma atividade, comprava um presente, pagava alguma coisa para ela, né? Pagava bebida, pagava um lanche para ela, pagava... Jantar não saíam comigo normalmente, mas pagava o Uber, ou seja, eu estava sempre querendo ajudar ela. Então, ajudar, querendo mostrar que eu sou legal. A terceira coisa, eu como via que mostrar que ser legal e agradar não dava tão certo, eu já passava para o quê? Ser romântico. A mulher gosta de cara romântico, então dava uma lembrancinha, um presentinho, mandava uma mensagenzinha fofinha para ela, achando que estava abafando, né? O cara, porra nenhuma. A quarta coisa, eu começava a falar para ela que eu era o cara ideal. Então, conforme ela me dava informações, eu imaginava do tipo de cara que ela queria, mas normalmente eu falava, eu quero, tipo assim, se ela reclamava de um ex-namorado, se ela reclamava de um cara que ela ficou, ou se ela reclamava, falava mal de um cara, eu pensava o contrário, pô, se ela está reclamando dessas coisas, se eu falar que eu sou o contrário, eu sou o cara ideal para ela. Então, ela vai gostar de mim. Então, eu fazia isso em sequência, cara. Mostrava que era um cara legal, agradava ela, era o cara romântico, era o cara ideal, já dei alguns exemplos aqui. E só vai ladeira abaixo, tá? Você vai diminuindo, vai diminuindo, vai caindo mais, já vai chegar no fundo do poço. E a quinta coisa é o seguinte, quando nada disso dava certo, surgia dentro de mim uma necessidade forte pra caramba de me declarar. Porque na minha cabeça vinha muito forte assim, cara, se ela souber o quanto eu gosto dela, não tem jeito, ela vai se sentir atraída pra mim. Porque afinal, eu sou um cara legal, sou um cara que agrada ela, sou romântico, sou um cara ideal, pô, é só saber o quanto eu gosto pra ficar. Eu ia lá, me declarava, às vezes eu até bebia um pouquinho para tomar coragem para falar que eu ficava criando situações para conseguir declarava e ela, nada a ver, nós somos só amigos, ou tipo assim, por que você está se declarando para mim? Por quê? Eu vi aquela sensação, tipo, ela ofereceu muito pouco e eu estava dando coisas demais, coisas que eram importantes para mim, entendeu? De repente para ela nem era importante porque não era um cara que ela tinha valor para ela, mas eu era um cara que, pô, para mim ela via que era coisa importante que eu estava dando. Então, quando eu comecei a mudar a percepção e conhecer o quê? Os aceleradores da conquista, que eu vou falar deles aqui agora, mudou minha percepção, e é isso aqui, tudo eu parei de fazer automaticamente. Antes de eu falar exatamente dos 5 aceleradores da conquista, de alguns aceleradores, os mais importantes são 5, se não me engano, eu quero mostrar para você qual é o efeito que isso causa, para você começar a ter uma visão. Quando eu criei esse gráfico, tá? Para mim tudo fez mais sentido. Eu quero mostrar para você agora esse gráfico, que vai mudar completamente como você lidar com ela, e você vai mudar completamente a percepção. Você vai parar de sentir aquela questão de botar a mulher no pedestal. Presta atenção. Nesse gráfico, a gente tem dois eixos, digamos, 2 setas. A primeira é o nível de atração. Vou colocar aqui de 0 a 10, tá? Só para graduar aqui para visualizar, tá? 0, 3, 6 e 10. E o outro é a nossa linha do tempo. E isso aqui que eu estou falando, cara, se encaixa em qualquer situação, tá? Porque essa linha do tempo pode ser uma amiga,
pode ser uma amiga do trabalho, uma amiga do dia a dia que você tem um contato social com ela, de um curso, algo parecido. Pode ser aquela mulher que você acabou de conhecer numa festa, num bar, numa balada, no happy hour, que alguém te apresentou. Então, essa linha do tempo é o tempo que você tem contato com ela. Obviamente, você perdeu o contato, você apagou isso tudo. Então, o que acaba acontecendo normalmente é que a gente começa em um local, tipo assim, nível de atração. Então, do tipo assim, se você é daquele cara lá todo esquisitão, tá? E se for, também tem jeito, tá? Eu vou te mandar o cartão dentro do Pitangui. Pitangui ou Cirurgião Tocha. Mas enfim, deixa eu te falar. O que acontece? Você vai começar aqui pelo nível 4, mais ou menos. É um cara que não fede muito, não é tão horroroso, tá tudo certo. Tô falando que é você não, tô falando, assim, para os cenários. Até esse cara começa no nível 4, porque ela vê que é um homem. Ponto. Beleza? Com o passar do tempo, a gente imagina que era o que aconteceu comigo. Ia mais ou menos assim, ó. Aí ia descendo, 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 até ficar fraca pra caramba, que nem essa canetinha aqui. Até chegar praticamente a zero. E se desse mole, ela pro grau negativo, que a mulher me via e atravessava a rua. Tô brincando, não chegou tanto tempo, não chegou tanto assim não. Tô apertando aqui a caneta pra ver se ela melhora aqui, tá? Que é tudo ao vivo, gravado ao vivo, tá? Então o que acontece? É isso que acontece. Só que tem alguns caras que eu via que, pô, ele não chegava aqui, já chegava mais ou menos aqui no 6. A cara já olhava diferente. E a linha vinha mais ou menos assim, ó. Rapidão. Né? Aí, pronto, já papava a mulher. Eu queria entender o que acontecia isso. E por isso, quando eu descobri o acelerador da conquista, eu entendi qual é a diferença de um para outro. Você vai entender exatamente agora. Uma coisa muito importante você entender é como a mulher classifica o cara. A gente, como é lógico, o nosso cérebro é muito lógico, racional, matemático, 0 e 1, etc. Não passa, né? Você conta até 10. Enfim, a gente está classificando em número. Mas a mulher, ela é um ser muito mais emocional. Então ela classifica com certos, digamos assim, nomes. Tá? Então, como é que ela chama entre as amigas assim? Ah, o fulaninho, aquele cara que ela não tem vontade de pegar. Que nem eu era o famoso pega em mim. Como é que ela vê? É o SA. Só amigo. Quem é ele? Só amigo. Tem menor chance. Inocente, inocente, inocente. Tem menor chance, ela tem tesão é abaixo de zero, que nem o Polo Norte, é abaixo de zero. Aí tem aquele cara que é o mais uma opção, que é assim, a diferença é muito pequena aqui de um para outro, é como se fosse nota 0, nota 3, estou colocando mais ou menos no patamar, mais uma opção, o cara que tem alguma coisinha ali que, pô, dá para ela pegar, tipo, pô, final de festa, guardanapo é bolo, é esse cara aqui. Tá? Quando eu dava sorte, eu era esse cara que tem mais uma opção para ela, porque normalmente eu sou LCA. E tem um cara que é o PF, que é o cara que ela, pô, fala pra mim, pô, pego fácil. Ela falando assim entre elas. Ou o PA, que é o P amigo. Imagina o que é o P. Eu não posso falar aqui, porque tem muitos limites, essas coisas e tal. Então, o PA e o PF. Esse cara aqui, que eu lembro quando no começo que eu botei aqui, que enquanto a gente começava no ponto 3, ele já chegava queimando largada, furando fila no 5, no 6, e rapidinho ele chegava no PA e no PF. Essa é a percepção que a gente tem, que a gente vai passando tempo pra cá, o cara rapidinho já pega, depois que pegou o que ele faz, ele ignora a mulher. Aí quando ele ignora, a mulher fica mal afim dele. E vai, são chamados de canais de cafajeste que ela gosta. O cara tem nada, às vezes tem nada de canais de cafajeste não, tá? Tô criticando os caras não. Nem falando bem nem definindo, tô só falando que muitos comentários também tem caras que fazem mal para as mulheres. Mas muitas das vezes é porque a mulher está muito afim do cara que ela está ignorando, isso é uma coisa incomum para ela. Então a reação normal quando a gente quer alguma coisa não tem o que é raiva. Então, e a mulher é mais emocional, amplifica mais as sensações. Mas isso não é importante não. O importante do acelerador da conquista é o seguinte. Apesar de ser essa a nossa percepção, não é exatamente assim que acontece. Passagem do tempo. A percepção dela com relação a você de atração. Cada pontinho desse aqui é como se fosse uma atitude que você fez. Então vamos dar um exemplo aqui, para ficar bem claro para a gente aqui. Tá? Preste atenção, isso é muito importante. Você conheceu uma mulher, e você não é aquele galã de Hollywood. Então, começou no ponto 3. E nem tem uma atitude, que daqui a pouco eu vou falar com essa atitude. Você começa no ponto 3. Começou a conversar com ela, aí você tá empolgado de ficar com ela, mas só que você, já tava na vibe com seus amigos, não sei o quê. Aí você, começa a contar uma história divertida, ela ri, aí você vem pra cá. Ela ri, aí você se empolga, acha, que ela tá gostando de mim, coisa e tal, vou mostrar que eu sou um cara legal. Aí você começa a babar o ovo dela, puxar o saco dela. Aí você já cai pra cá. Você tá conversando, vai passando passagem do tempo, entendeu? Aí daqui a pouco, não dá certo esse negócio ser legal, aí o que você faz? Vou começar a ajudar ela, agradar ela, tipo assim, ela conta uma história triste, e eu não concordo com o que ela tá falando, mas eu falo que concordo só pra agradar ela.
Aí vai caindo. Aí de repente você faz uma outra parada, dá uma ignoradinha pra ela, não sei o que, aí sobe um pouquinho. Então, conforme você for fazendo os seus movimentos com o passar do tempo, vai caindo, vai subindo. É isso que acontece normalmente. Aquele cara, eu não vou botar aqui, senão vai ficar um rabisco tremendo, porque eu quero mostrar como vai funcionar para você agora. Aquele cara, ele faz isso aqui muito rápido, e já começava no ponto 6. Com o acelerador da conquista, o que é? Você começa no nível 2, vou até botar aqui menos. Você começou a falar com ela, começa a se empolgar, vir para cá. Daqui a pouco você vai fazer uma das coisas do acelerador da conquista, a emoção dela, ó, já sobe para cá. E aí você vai, importante, tá? Você não pode só ficar subindo, não. Você tem que dar uma alternância aqui. Daqui a pouco você manda mais um acelerador da conquista. Aí daqui a pouco você manda outro acelerador da conquista. Aí daqui a pouco você, ó, manda um negocinho. Você tem que ficar sempre oscilando. Daqui a pouco você vai pegar outro acelerador da conquista. Daqui a pouco pega outro acelerador da conquista. Daqui a pouco já tá te vendo como, ó, PA e PF. Entendeu? E eu vou falar alguns aqui, que esse gráfico vai ficar fazendo sentido aqui agora, tá? Então, é isso que acontece na passagem do tempo. E quando você ficar bom, quando você aprendeu a outra parte que eu vou passar, não vai dar nesse vídeo aqui não, vai ser no próximo vídeo. Quando você está num desses picos aqui mais altos da atração dela, mais próximo para o PA e PF, o PA amigo e o pegava fácil, aqui se você der um avanço, você consegue ficar com ela. Entendeu? E quais são esses pontos aceleradores? Quais são essas atitudes? Bom, como eu falei, existem palavras, mas eu quero focar mais aqui nas atitudes. A palavra depois eu mando para você. A primeira coisa, você é um cara que no seu papo, na sua maneira de agir, você desperta curiosidade nela. Então eu vou dar um exemplo. Se você imagina numa balada, tá? Aí você tá lá, que nem eu ficava lá, copo de cerveja na mão aqui, olhando para todo mundo, aquela cara de felicidade, animado, né? Parece um bicho, né? Olhando assim, escaneando, né, pro lado, coisa e tal. Aí daqui a pouco você vê aquele cara, que você vê que ele não tinha dinheiro, mas aquele cara, pô, cumprimentava todo mundo, fala com todo mundo que ele fala, a pessoa sorri. Você olha assim, esse cara é diferente das pessoas que estão em volta, isso gera uma curiosidade. Quem é ele? Isso é uma das maneiras, tá? Tem outras maneiras de fazer isso. Porque você pode achar, pô, mas sou muito tímido, Breno, pra mim fica difícil, fica tranquilo, vai ter outras paradas também. A segunda coisa, porque a curiosidade, estou dando um exemplo visual, existe também de palavras, existe até também através do olhar, tem uma macete maneira do olhar. A segunda coisa é você ser imprevisível, ou seja, você vai ter momentos que você vai ser firme e vão ter momentos que você vai se mostrar vulnerável. Vulnerável não é puxar saco dela, ser agradável, não, ficar agradando ela não. É mostrar que você sente algumas coisas, tipo assim, tem coisas que você falar vai te incomodar. Essa vulnerabilidade, são coisas que são sensíveis para você. E tem momentos que você é firme. Como assim ser firme? Vou dar um exemplo muito simples assim. Eu lembro que estava muito tempo atrás, na época que, pô, você viu, o pessoal fumava mais, aí estava na área de fumante, e aí eu andava com isqueiro, porque quando você vai pra balada, tem um isqueirozinho no bolso, pô, pra parar de fumante, que as pessoas conversam com som mais baixo, e aí, pô, sempre tem uma pessoa outra pra... Você acende o fogo da pessoa, no bom sentido, da mulher, é no bom sentido mesmo. Mas enfim, e aí tava conversando com uma garota, chegou a amiga dela, que eu fiquei afim, aí tava conversando, tranquilamente, daqui a pouco assim, acendi o fogo, o cigarro dessa garota. Aí quando eu tava afim, tipo assim, pô, você acendeu o meu? Eu falei, não. Ah, por que eu não quero? Só isso, é firmeza. Tá brincando com ela, mas eu mostrei firmeza. Ah, vai acender mesmo? Não, coitado, não, pô, tem um monte de cara legal que você pediu, eu sou menos legal daqui. Você mostrar firmeza, ou seja, firme na brincadeira, tá fazendo uma brincadeira com ela ali, tá? E lógico, era vibe do momento, etc. Então é firme e ao mesmo tempo vulnerável. Tipo, quando ela faz quando eu tô conversando com ela, aí ela faz alguma brincadeira, ou fala alguma coisa assim que me incomoda, eu mostro, cara, sua tela foi muito boa não. Entendeu? Tipo assim, eu mostro que eu não gostei. Então, é imprevisível, ela não sabe quando você vai ser firme, quando você vai ser o cara divertido, quando você vai ser o cara que vai ser vulnerável. Isso é importante ela rodar. Depois eu explico mais detalhadamente mais coisas, porque eu vou falar da terceira coisa, que é mais importante que isso. Valores. Você é o cara que quando está conversando com ela, quando está comentando as coisas que estão acontecendo na sua volta, ou coisas do fato do dia a dia, você tem o seu valor. O que você acha que é certo, o que você acha que é errado e acabou. Você não tenta convencer ela. Então, vamos dar um exemplo. Eu estava na balada, e aí eu estava conversando tinha 2, 3 mulheres que eu tinha conhecido lá, eu estava conversando, e aí chegou uma quarta mulher, uma quarta amiga dela, eu estava na fila para pagar já, chegou uma quarta mulher, aí ela chegou assim, meu amigo, Breno, blá blá blá, ela chegou assim para mim, pô, você lembra meu pai, o meu pai não morreu, ela começou a chorar assim, coisa e tal, eu falei, pô, tipo assim, que pena. Aí beleza, aí eu continuei conversando com a outra, assim, você não vai falar nada pra ela? Eu vou falar o quê? Não, se eu falar, o pai dela faleceu, pô, eu falei, desculpa, acabou. Ela queria que eu ficasse consolando ela. Cara, é uma coincidência que eu pareci com o pai dela, ela lembra, já, né? Já tava no bagaço já.
ela, pô, lembrou do pai e começou a ficar triste. Eu não tenho que ficar consolando ela. Eu fui educado, falei, pô, meus pesos, meus sentimentos, só, acabou. Mas é minha firmeza, eu não tenho que ficar consolando, não é para ser consolo, porque é a teste que a mulher faz. Se eu for um exemplo mais pesado, mas só para você entender o que é a questão de valores. Cara, você não vai ficar botando para a mulher seus valores políticos, religiosos, não. O que você acha que é certo, o que acha que é errado, errado, ponto. Você não vai dobrar o que você acha por causa dela. Também você vai tentar impor ou colocar o seu valor para ela. Você vive com o seu valor, ela vive com o valor dela. É isso que é importante, né? Tentar impor o valor, senão você fica agressivo. Tá? E a quarta coisa, que é o que eu chamo de audácia social. O que é audácia social? É normal, quando chega, instintivamente é normal que o nosso corpo, o nosso cérebro primitivo, ele fique com medo ou preocupado do ambiente social que você está. Quando você chega no local, instintivamente a gente fica preocupado em seguir as regras que estão acontecendo no ambiente. Tá? Esse medo do ambiente social, tá? Ele inibe a gente de ser ou agir ou ter atitudes que a gente quer. Então, quando você tem baixa audácia social, a mulher percebe isso. E o que atrai na mulher é um cara que tem uma audácia social acima da média. Quer dizer, num local que eu não conheço ninguém, eu continuo solto, brincando, me divertindo e falando e agindo como eu gosto de ser. Isso que é audácia social. Então, o que acontece com a audácia social? O que acontece com a audácia social? Você, às vezes, está com seu amigo, você está muito solto, você conta a piada que você quer, você ri, você peida, faz o que você quiser, não é isso? Mas quando tem uma mulher, você se controla, só que às vezes se controla demais. Ou seja, você tem essa audácia, você não tem audácia social, você se retrai, você respeita demais as coisas. É um dos efeitos de colocar a mulher no pedestal. Tá? Então seria, no caso que eu falei, isso aqui tudo é um conjunto de fatores, de atitudes, que cria audácia, mostra que você tem audácia social. E tem uma coisa mais avançada, que é a audácia social masculina, que é quando você vai provocar ela. Isso aqui é só para mostrar que você tem seus próprios valores, que você é um cara que tem firmeza quando tem que ter, que você é imprevisível, que às vezes você é vulnerável e você tem firmeza, você consegue despertar curiosidade nela, aí tem as palavras que eu vou mandar para você já já. Então, isso aqui que acontece é que muda, ou seja, quando você começa a usar esses aceleradores, que são as atitudes, a curiosidade, o ser imprevisível, os seus valores, ter esse conjunto chamado de audácia social, você aumenta o seu nível de atração para ela. E ela para de ver você como só um amigo ou como mais uma opção e começa a te ver como um cara que ela pegava fácil, ou um PA, amigo, entendeu? Um P, amigo, tá? E isso, cara, independente se você é gordo, se você é alto demais, se você é magrela demais, se você é feio demais, se você é cabeludo, qualquer coisa. Porque o que ela percebe é no comportamento. Porque da mesma maneira que a gente tem esse radar do ambiente social, ela também tem. Só que ao invés de respeitar o ambiente social, eu tô falando que ela desrespeita. O foco dela é ver quais são os homens. Ela vê por isso aqui, ó. É isso que ela vê. Ela vê por pequenas atitudes, qual homem, cada ponto desse vermelho te leva para baixo, é um que você está respeitando o medo do ambiente social. Não é ficar fazendo loucura não, tá? E toda vez você, aí joga você para baixo, na percepção dela. Quando ela começa a ver que o cara começa a ter os pontinhos aqui que joga para cima, ou seja, os pontos mais de cima seriam os pontos que são comportamentos, atitudes que não respeitam o medo que você tem do ambiente social. Então você fica solto, você fica leve, você fica brincalhão, você fala o que você pensa, você zoa, ou seja, você está afim da mulher, você deixa isso claro para ela de uma maneira que você não está dando em cima dela, ela percebe que você está afim, que ela dá mole, você vai lá pegar. Então são os pontinhos, esses pontos aqui que ela vê, é assim que ela vê, assim que ela classifica o cara. Beleza? Sou Breno Carreira, o seu especialista em relacionamento na prática, desde 2011.